Olá, muito bom dia a todos. Antes de mais nada, esperamos que todos estejam bem, que estejam seguros em suas casas ou nos seus escritórios, nos acompanhando com todo o conforto. Nós estamos aqui presencialmente com todas as normas de segurança sendo seguidas para que vocês também possam estar em segurança e nos acompanhar durante todo o dia de hoje. Nós teremos uma programação intensa, então todos já estão desde já convidados a participar. Bom, sejam então novamente muito bem-vindos ao Expo Fórum Visite São Paulo. Essa é uma iniciativa do São Paulo Convention and Visitors Bureau, com o apoio da Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo e da ABAR, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Este é o primeiro evento com a programação voltada a pontos muito relevantes para a reconstrução de um dos segmentos mais importantes da nossa economia, o turismo, as viagens e os eventos, claro. Nós vamos falar sobre tudo isso com foco nas vertentes de crescimento do setor a partir de hoje até a próxima década. Eu sou a Renata Jabali, jornalista e apresentadora, e eu vou estar com vocês nesta sala falando então de grandes temas. Bom, a retomada já começou e o momento é de reconstrução. Aliada à reativação da economia, nós vamos tratar de ações positivas tanto da iniciativa privada quanto do poder público, com a promoção dos destinos turísticos paulistas, seja para os habitantes do nosso estado, seja para viajantes que chegam de outras regiões. Antes de mais nada, eu também convido vocês a participarem e divulgarem o nosso evento nas suas mídias sociais. E não se esqueçam de usar a nossa hashtag ExpoFórum Visite São Paulo. Bom, então, preparados? Vamos começar a nossa programação? Muito bem, então, para a abertura oficial aqui do nosso encontro, nós vamos ouvir as palavras do governador do Estado de São Paulo, João Dória. Quero dar aqui os parabéns ao São Paulo Convention and Visitors Bureau pelo apoio à Expo Forum Visit São Paulo 2020. Aos poucos vamos retomando as atividades e eventos e todo o setor de turismo sendo reativado aqui no estado de São Paulo, sempre respeitando os protocolos de saúde. Parabéns pela iniciativa, bom evento a todos. Planejem o ano de 21 e o ano de 22, serão 2 anos vigorosos na atividade do turismo no estado de São Paulo e, obviamente, com o nosso apoio. Não é por outra razão que convidamos o ex-ministro do Turismo, ex-presidente da Embratur, ex-secretário de Turismo também no seu estado natal, o Vinícius Lumertz, para dirigir e comandar aqui a Secretaria de Turismo do estado de São Paulo, com uma visão séria, apropriada, correta e integrada com todo o trade turístico brasileiro e especialmente de São Paulo. Mais uma vez, bom evento a todos. Muito bem, agradecemos então ao governador do Estado de São Paulo pelas palavras. E este é um momento de recuperação e de adaptação do mercado do turismo. E, claro, todos nós estamos envolvidos nesse novo e promissor cenário. E há muito no nosso horizonte. Bom, com tudo isso em mente e dando, então, seguimento aqui ao nosso evento, nós vamos agora a uma conversa que vai reunir os integrantes do comitê organizador do Expo Fórum Visit São Paulo 2020. Bom, no entanto, antes de nós começarmos aqui a nossa conversa, nós vamos ouvir as palavras do presidente do Conselho de Administração do São Paulo Convention and Visitors Bureau, Raul Sulzbacher. Vamos ouvir. Muito bom dia, minhas senhoras e meus senhores, nossos parceiros do Convention and Visitors Bureau. Eu gostaria de iniciar com um agradecimento especial pelo apoio e a presença do nosso ministro secretário, Vinícius Lumer, representando o nosso governador João Dória, a presença do nosso querido amigo e parceiro do Convention de longa data, Eduardo Sanovitz, presidente da ABAR, e não podia deixar de colocar o nosso incansável líder do setor, presidente executivo do Convention Visitors Bureau, Tony Sando, que, num trabalho árduo, conseguiu fazer com que esse nosso evento, que vocês vão presenciar a partir de agora,
realizou junto com a equipe, com muita dedicação, do Convention and Visitors Bureau. Hoje é um momento histórico, um momento que ainda sentimos, infelizmente, e muito, o impacto da crise. Mas a importância do marco do dia de hoje está além da crise. A importância do dia de hoje está no movimento da reconstrução do setor de turismo. Eventos, viagem e comércio. Mais do que nunca, o foco está no futuro e como podemos começar hoje a mudá-lo de uma forma que as oportunidades, negócios, geração de renda, segurança e relação sejam ainda mais ricas. Esses dias foi editado um livro que eu recomendo a leitura e eu vou ler apenas um trecho que foram as reflexões do Carlos Gereissati Filho, presidente do Grupo Iguatemi, mais conhecido como Carlinhos, que diz: uma aposta que faço também para o curto prazo é a de que, enquanto a maior parte das fronteiras estiver fechada para viajantes internacionais e o dólar renovando suas altas históricas, teremos um aumento na demanda interna. Nos últimos anos, uma parte do consumo foi exportada, com pessoas de alta renda aproveitando viagens para fazer compras. Com uma mobilidade reduzida, certamente haverá, circulando no Brasil, um dinheiro que há muito era reservado ao consumo no exterior. Trata-se de uma oportunidade para o país. Bom, lendo isso, eu diria, o futuro dos eventos não é simplesmente digital. Os eventos possuem em sua essência o orgânico como principal. Olho no olho, relações próximas, mas os eventos não serão mais como antigamente. Ainda bem. Estamos hoje aqui para unir força a outros eventos do setor, realizados nos últimos dias com muito sucesso, e para marcar o início de um trabalho inédito e promissor rumo ao futuro. Sejam todos bem-vindos à Expo Fórum Visite São Paulo. Tenham um dia cheio de novas oportunidades e de novos sonhos. Um abraço a todos. Agora, vamos então à nossa primeira conversa aqui do nosso dia. Eu gostaria então de convidar para se sentar aqui ao palco, primeiramente, o presidente da Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a ABAR, senhor Eduardo Sanovics, por favor. Convido também o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, senhor Vinícius Lumertz. Por favor, pode se acomodar no palco. Peço que o senhor Eduardo se acomode no centro, por favor, e o senhor Vinícius à direita do senhor Eduardo. E, por fim, convido também ao palco o presidente executivo do São Paulo Convention and Visitors Bureau, senhor Tony Sando. E o convido, então, a se posicionar à esquerda. Por favor, pode se posicionar à esquerda, senhor Tony, e agora podem se acomodar. E para as primeiras palavras, eu convido agora o senhor Tony Sando. Por favor, pode ficar à vontade. Bem, bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui. A proposta desse evento, durante o decorrer, vocês vão perceber que tem 2 plenárias e uma área de promoções. Os que estão aqui presentes, agradecemos e recomendamos que mantenham os protocolos. É extremamente importante que a gente siga rigorosamente os protocolos estabelecidos. Esse é um evento referência e, por isso, contamos com cada um.
Caso necessitem de água, café, estamos dentro de um shopping center, então tem uma praça de alimentação lá disponível. Fiquem à vontade, durante o dia todo será muito dinâmico. Então, a princípio, muito bem-vindos. Queria passar a palavra para o Eduardo Sanovics para contar um pouco sobre a sua visão relacionada às companhias aéreas e ao turismo. Na sequência, nós teremos nosso secretário Vinícius Lumertz. E aí eu fecho mostrando algumas novidades que nós estaremos lançando aqui no evento ainda hoje. Bem, bom dia a todos, bom dia, senhor secretário, bom dia, Tony. É um prazer estar aqui com vocês. E eu creio que é a primeira vez nos últimos meses em que eu chego a um evento e tenho notícias interessantes, qual seja, começamos a olhar cenários interessantes para o futuro. Até alguns meses atrás, eu participava de mesas redondas, lives, debates, etc., e fazia diagnósticos bastante duros. Para fazer uma linha do tempo bem rápida, quando nós soubemos que a crise vinha, quando constatamos que era natural que ela saísse do Oriente e viesse para cá. O primeiro sinal que nós tivemos foi umas 2, 3 semanas antes dela chegar aqui de fato, quando um voo que ia partir de Guarulhos rumo a Milão tinha previsto os aproximados 92% de ocupação e partiu com menos de 30%. Esse voo partia por volta das 11 da noite, 11h20, não me lembro agora, e naquela noite, no Jornal Nacional e na mídia, saem as primeiras notícias de que a pandemia havia chegado a Milão. Então, as pessoas foram simplesmente desistindo de embarcar. E 2, 3 horas antes, não tinha como tomar muitas atitudes corretivas. Instalada a crise, a malha aérea cai para 8% do que ela era pré-crise. Esse foi o pior momento que nós atravessamos em abril. E, a partir daí, traçamos um painel com 40 medidas em 3 grandes blocos. O primeiro é pouco visível para os consumidores, 12, 15 medidas, mas o mais relevante ali foi a revisão dos contratos de leasing, devolução de aviões, e a decisão que nós tivemos de negociar com o conjunto do movimento sindical, tanto aeroviário como aeronáutico, para que nas primeiras 4 meses, 5, nós não fizéssemos demissões. Então, essa foi a primeira grande medida, manter o time, reduzir todos os custos, cortar a estrutura, para manter minimamente as coisas funcionando. O segundo grande bloco é um bloco que já é visível para os consumidores e conta com apoios muito importantes do governo federal e dos governos estaduais, entre eles o governo de São Paulo, de maneira muito positiva e destacada. Que medidas são essas? São aquelas que nos permitem, primeiro, criar uma malha essencial. E essa é a primeira notícia relevante para o Brasil. O Brasil é um dos poucos países do planeta que não parou completamente a sua aviação. Se vocês olharem, por exemplo, toda a América Latina, não há voo doméstico praticamente por todo esse período. Nós mantivemos todas as capitais e mais 25 cidades, foram 42 no primeiro lance, conectadas, principalmente, porque algumas vezes quem está aqui no Sudeste ou abaixo de Brasília não se dá conta de que de Brasília para cima, se você não chegar com equipamento, respirador, remédio, máscara, médico, de avião, às vezes não há plano B. Pensar, por exemplo, Macapá, que é uma capital ao norte, ou você chega de avião, ou o plano B são quase 2 dias de barco vindo de Belém. Tá certo? Então, mantivemos a malha essencial, fizemos um acordo importantíssimo para o turismo, para os consumidores, que foi a possibilidade de todo mundo remarcar o seu bilhete sem multa, sem nenhum tipo de custo extra, comprado até o fim desse ano. Isso gerou uma série de outras medidas depois, mas deu tranquilidade ao mercado, deu tranquilidade ao setor para implementar um conjunto de propostas. As coisas se complicaram no terceiro bloco, que foi o bloco de medidas econômicas, não é?
Uma série de atitudes muito importantes foram tomadas no Ministério da Infraestrutura, que foi um parceiro fundamental, no Ministério da Defesa, por meio da Força Aérea, que foi outro parceiro fundamental. Depois, a Anvisa com a ANAC na construção dos protocolos de segurança sanitária, que acabam depois comprovados por pesquisas nacionais e internacionais, consagrando o avião como meio de transporte mecânico mais seguro nessa crise. Mas no terceiro bloco, que é o bloco de medidas econômicas, as coisas andaram muito mais devagar. E é público que essa é a maior crise da história da aviação, desde que nós a conhecemos da forma atual. A aviação atual nasce ao final de 45, ao final da Segunda Guerra, com a conferência que cria a ICAO e com a conferência que cria a IATA. Antes disso era a Segunda Guerra, e de lá para cá não há registro de uma crise desse tamanho, com o volume de débitos, dívidas, enfim, com o volume de desafios que nós temos a atravessar. A travessia, portanto, e já caminhando para uma conclusão desse diagnóstico, a travessia, portanto, foi feita com base no apoio que tivemos, portanto, desses órgãos que eu mencionei, e com base num conjunto de atitudes internas em cada uma das empresas, na procura por crédito, na procura por empréstimos. Consagradas algumas dessas medidas, e principalmente consagrado o protocolo de segurança sanitária, partimos para um movimento de reconstituição da malha. Essa reconstituição dos 8% que nós tínhamos em abril deve fechar outubro, fechou outubro, né? Fechou-se essa semana, com mais ou menos 52% da malha no ar. Vamos fechar novembro, aproximadamente 60% da malha no ar, e estamos com a expectativa de fechar o ano entre 65% a 69%, se tudo der certo, 70% da malha no ar. Nossa previsão é de reconstituição da malha de forma integral em meados do próximo ano no mercado doméstico. O que joga a favor disso? Ora, de lá para cá, em nenhum momento nós recuamos, em nenhum momento houve uma diminuição do número de voos ou um retrocesso no mercado doméstico. As tarifas estão em aproximadamente 65% a 67%, em média, do que estavam antes da crise. Não devem ir muito além disso até o fim do ano, mas, novamente, estamos aqui na expectativa de alguns fatores sobre os quais não temos governabilidade, principalmente aqui o dólar. O Brasil hoje é campeão mundial de desvalorização cambial, né? O dólar desvalorizou mais de 40%, está batendo R$ 6,00. Isso impacta quase a metade do custo da operação aérea, portanto, essa é uma incógnita importante. Há uma segunda questão, e à tarde, na mesa das 14 horas, com os colegas da IATA e da Infraero, quem quiser, nós vamos poder aprofundar um pouco mais isso, que é o tráfego internacional. O tráfego internacional foi tão duramente afetado quanto o tráfego doméstico. No seu pior momento, chegou a 5%, e o processo de retomada é absolutamente desigual. Por quê? Porque ele depende de medidas e da situação concreta da crise em cada um dos países. Ontem, por exemplo, todos receberam duas notícias. A primeira, a retomada de um conjunto imenso de voos para a Argentina, com a decisão do governo argentino de autorizar o regresso dos voos, e, ao mesmo tempo, o fechamento, novamente, a proibição de voos na Inglaterra e no Reino Unido, que acabam afetando ali toda a região, não só Londres, mas acaba afetando Escócia e tudo aquilo por perto, e isso tende a se espalhar pela Europa. Portanto, o doméstico não há nenhuma previsão consistente de retomada integral, perdão, o internacional, não há nenhuma previsão consistente de retomada integral antes de 2024. É com esse cenário que nós vamos lidar. Nesse sentido, então, o passageiro que hoje vem retomando o seu hábito de voar é um passageiro de lazer, majoritariamente,
é um passageiro que está fazendo voos mais curtos e o nosso grande desafio é a retomada do passageiro de eventos. Isso porque está na nossa governabilidade desenvolver um conjunto de ações para que os eventos, paulatinamente, reocupem o seu lugar enquanto polo gerador de demanda. O terceiro passageiro, que é aquele puramente corporativo, é pouco eficaz traçarmos planos para recuperar esse passageiro a partir do turismo, a partir da aviação, a partir dos conventions bureaus dos governos. Por quê? Porque eles estão absolutamente vinculados à retomada de atividades econômicas. E eu dou um exemplo. A construção civil, por exemplo, é um setor que está bastante ativo, tá certo? Nas cidades, nos municípios. É um setor relevante para um destino. Ele gera emprego, gera renda, movimenta a economia, mas o seu impacto na indústria de viagens é baixíssimo, tá certo? É muito pouco relevante. Na outra mão, o setor de óleo e gás é extremamente relevante como polo gerador de viagens, como polo gerador da compra de bilhetes, da hospedagem hoteleira no país inteiro. É um setor que está respondendo muito devagar. É um setor que vem retomando muito devagar. Portanto, o que está na nossa mão? A retomada da malha, a implementação dos protocolos, eventos e iniciativas como essa aqui, a postura firme e decidida do governo do Estado de São Paulo, e cumprimento aqui o secretário Lumertz, pelo conjunto de programas e atitudes que ele vai poder falar com mais detalhes ao longo desse semestre, que foram de extrema importância para a travessia que nós estamos fazendo aqui, e o São Paulo Convention Bureau pelo protagonismo no processo de retomada deste segmento de eventos, que sim pode ser decisivo para melhorar e requalificar não apenas a qualidade dos passageiros, a ocupação média, mas também o volume de voos. Nós vemos, portanto, um cenário pela frente de maneira bastante conservadora e cautelosa, mas otimista. Por quê? Porque todos os dados nos autorizam a entender que o rumo à frente é um rumo positivo de resultados mais agradáveis e interessantes. Eu creio que é isso. Eu agradeço, Tony, a palavra e te devolvo o protagonismo aqui. Eu que agradeço, Edu. Secretária, a palavra é sua. Bom, muito obrigado, Tony. Saúdo o Tony saúdo a todos os empresários aqui presentes do trade turístico e ao Eduardo Sanovics, todo também o setor das companhias aéreas, que é um setor vital para o desenvolvimento do turismo. A década de 90, eu, estudante ainda, eu entrei numa palestra de um economista americano de 2 metros de altura, chamava-se John Kenneth Galbraith, e era em Paris, num hotel. Eu não havia sido convidado, eu vi um anúncio e fui. Eu era jovem, era para empresários, eu simplesmente entrei e fui assistir. Ele lançou um livro, na época, de grande impacto. Era A Era da Incerteza. Se ele pudesse conhecer quanto ele estava certo e pudesse estar aqui hoje observando o mundo que nós vivemos, quando nós estamos aqui, tem uma eleição nos Estados Unidos que praticamente define o rumo da política mundial, nesse momento, faltando alguns votos, alguns estados. Enquanto nós estamos aqui, se define um caminho mais nacionalista por parte dos americanos, dos norte-americanos, e protetivo do que se entende essa civilização ocidental, interpretada por aquela liderança, ou um caminho mais multilateralista. Todas essas dúvidas pairam no ar, enquanto também paira no ar o que seriam os próximos passos da ciência e da política no mundo, enquanto nós vivemos também uma outra grande insegurança e um conjunto de mudanças pautadas pela tecnologia. Então, as eleições nos Estados Unidos, a pandemia, o 5G, o advento tecnológico, a possibilidade de uma reorganização
multilateral do mundo, ou não, ou disputas, ou guerras, ou agravamento de tensões em várias regiões do planeta por conta das instabilidades e das pretensões das pessoas que, na era da informação, começam a perceber, desejar, querer, enquanto as redes sociais, principalmente, vão nos ajudando a perder controle, né, que seria essa hipótese de controle, ou desse mundo para o qual muitos de nós imaginam voltar. Não há um mundo para o qual nós vamos voltar depois desse episódio. Vai ser um outro mundo, em todos os sentidos, por conta de todos esses movimentos. Literalmente, nós não sabemos. Aliás, há pouco tempo atrás, nós não imaginávamos ver o que está acontecendo na Europa. Esse retorno, esse recrudescimento da crise de saúde e, de parte de vários países, até a admissão da sua incapacidade de dar respostas. E aí vem um outro paradoxo que faz parte desse conjunto de instabilidades, que é essa lógica e sentimento de crise mundial. E essa crise mundial, se nós prestarmos muita atenção, nós vamos perceber que é uma crise muito mais ocidental, no qual nós estamos inseridos, do que uma crise oriental, ou do Oriente. O Oriente segue, tanto nos países mais autoritários quanto nos mais democráticos, em ritmo de produção, aumento de produtividade e de uma lógica de afluência social. As pessoas estão pagando caro nesses países para terem retorno de afluência social, crescimento de renda e aumento de consumo. Né? Enquanto isso, nós assistimos à nossa situação no Brasil, já há um bom tempo, em que aumentam as demandas sociais, aumenta o déficit público, a ineficiência e a produtividade aumentam, caiu a produtividade brasileira nos últimos anos, em relação aos Estados Unidos, de 4 vezes menos para 5 vezes menos, e a Europa também, e nós, dentro da chamada armadilha da renda média. Baixa produtividade, poucos investimentos, baixo investimento, em torno de 13%, 14% do PIB, quando nós vimos estar falando em 25%, 23%, 24%, 25%. Produtividade baixa, o doing business no Brasil, nós subimos, estamos em 119%, já tivemos em 140%, foi o Meirelles, à época, nosso atual secretário aqui, que desenvolveu esse projeto de medição das nossas condições de desenvolvimento econômico a partir das dificuldades ou facilidades para montar negócios, fazer empresas. E nós, simplesmente, não temos isso na pauta de forma nacional, de forma organizada. Aumento de produtividade, aumento de investimentos, nós não temos isso na pauta. E da necessidade de reformas que nos dessem condições. Como exemplo, aqui nós temos uma reforma. Quando nós reformamos o ICMS de 25% para 12% aqui em São Paulo, fizemos um pacto de entendimento e parceria com as aéreas, que representadas pelo Eduardo Sanovics, e nós fizemos um pacto de desenvolvimento econômico, trocando irracionalidade econômica por racionalidade de produtividade. E nós obtivemos um resultado de crescimento econômico de 5,3%, quando o turismo nacional cresceu 3%. E cresceu porque também é uma tendência mundial, ou era uma tendência mundial, o crescimento do turismo estar acima do crescimento da economia, como vem há 10 anos. E aí nós nos encontramos, de uma hora para outra, num estado aqui em São Paulo, que havia criado 50 mil empregos no ano passado, colocado 700 voos a mais por semana, interligado o interior do estado, de repente, nesse momento, com déficit de 150 mil empregos. Eu não vou me prolongar muito aqui, porque eu vou ter uma oportunidade ou duas ainda, com os deputados, importante. Foi um pedido meu para o Tony, para trazer os deputados para cá, para conversar, prefeitos, nós não falarmos única e exclusivamente para nós mesmos, mas aumentarmos isso, aumentarmos esse campo de influência, com influencers de internet, mas também com a classe política. E a nossa ideia antes é a mesma ideia que nós temos agora, só que perdemos algumas voltas na pista. De um lado,
promover o turismo do Estado de São Paulo, de outro, estruturar o turismo do Estado de São Paulo. É o maior receptivo, é o maior emissivo, mas muito pouco conhecido, não só pelo Brasil, pelo mundo, e por isso nós, em conjunto com o Convention Bureau, a ABA e a nossa Secretaria de Comunicação do Governo, a Secretaria de Turismo, nós desenvolvemos um plano que contemplava essa ideia de ampliar radicalmente a divulgação do Estado. E mexemos com as estruturas à medida que expomos ao Estado de São Paulo e ao Brasil esse Estado. Outros estados também têm condições de fazer isso, mas o tamanho do Estado de São Paulo requeria que as pessoas entendessem esse tamanho. Promoção. Foi a maior campanha de promoção já realizada, tanto com os recursos da ABA, como também com os recursos do próprio governo do Estado. E nós temos campanhas programadas. A mais, só que parcimoniosamente, porque nós tivemos que desenvolver com o trade os protocolos, com os prefeitos os chamados mutirões para máscaras, nós fizemos várias uniões de esforços nessa direção. E também, de outra parte, a agenda que nós tínhamos de criação de distritos turísticos está indo para a Assembleia, porque o Estado de São Paulo é emissor e um consumidor de parques temáticos no mundo, mas não saía um parque temático no Brasil há 20 anos. Porque lá, no governo federal, na época do governo Temer, no final, nós sacamos, tiramos, eliminamos os impostos de importação de equipamentos para parques temáticos, porque os parques temáticos se desenvolveram no mundo inteiro depois da Flórida, no mundo inteiro, em grande velocidade. E não aqui, no Brasil. Então, nós vamos recuperar isso. Rotas cênicas, rotas gastronômicas, tudo caminha nessa direção, como também a concessão de parques naturais. Porque no mundo inteiro o turismo que mais cresce é o turismo de natureza, ligado à natureza, ao ecoturismo. Cresce 20% ao ano. Nós temos 3 vezes mais cobertura vegetal do que os Estados Unidos, eles têm 300 milhões ou mais de visitantes, e o Brasil inteiro, com Cristo e Catarata juntos, não tem, ou tem 12 milhões. Tem alguma coisa de errado nisso. E aí nós voltamos para a produtividade e o doing business, que eu me referi no início. Nós temos o maior potencial natural do planeta para desenvolver o turismo e um dos 3, ou 4, ou 5 piores ambientes de negócio para desenvolver o turismo. Preconceito, de toda a natureza. Preconceito corporativo, ideológico, literalmente, atraso. Isso é atraso. A maior vocação nossa, mesmo em São Paulo, ainda é, em grande parte, mesmo com o turismo de negócio, natureza, porque essa é a vocação do Brasil. Eu falava com o ministro Santos, ex-ministro da Argentina hoje, ele dizia, estão voltando os voos da Argentina. 2 são os destinos dos argentinos, São Paulo enquanto hub e Miami. Os argentinos começando a voar, como disse aqui, você falou, né? O Edu falou. Mas ele dando o recado para mim, olha o teu stopover, porque eles vão parar e vão para outro lugar. Podem ficar em São Paulo, podem ir para o litoral norte. Mas nós temos muitos desafios. Quando nós olhamos o litoral norte, nosso Havaí, faltam resorts. Então, nós estamos fazendo um plano com o Secov para retirar e colocar em pauta todos os imóveis capazes de receber investimentos estruturantes do turismo no Estado de São Paulo. Começamos já esse trabalho, vamos entregar a primeira fase no final do ano. Então, é um trabalho estruturante, de outra parte, com mudanças de legislação, com mudanças estruturais e ofertas. Ontem nós passamos a tarde no Banco do Brasil. O Banco do Brasil já emprestou milhões para o turismo nesse período, como também a Desenvolve. Agradecer ao Ministério do Turismo, que nos repassou 550 milhões para emprestar via Desenvolve. E o nosso programa de crédito com a Caixa do Banco do Brasil já está em R$ 1,5 bilhão, desde setembro do ano passado. Ajudou na crise? Ajudou, sim. Então, nós estamos tendo que cobrir e buscar dar cobertura a essa estruturação. Promoção de um lado e estruturação de outro. A minha fala, eu vou resumir a isso, mas dizer que aquilo que todo mundo já ouviu, todas as crises trazem oportunidades. E a oportunidade que nós temos agora é de olhar meticulosamente para dentro, olharmos o que nós temos e conscientes que o turismo vai ser local durante um bom tempo,
10% da população, 15% da população brasileira apenas está contaminada pelo vírus, então nós não teremos muito rapidamente uma solução global. Aqui em São Paulo nós estamos buscando a vacina, e a vacina nos dará possivelmente uma alternativa para voltarmos à vida normal, mas nós não sabemos ainda o tempo que isso vai levar. O que nós sabemos é que é uma oportunidade única para olharmos para dentro e percebermos o quanto potencial nós temos e quanto nós podemos fazer para melhorar uma situação de atraso e recuperar esse tempo perdido. Recuperar essa posição de atraso e nos colocarmos num turismo interno sólido, que a partir da sua solidez interna se propague para o exterior com uma nova linguagem, no caso do Estado de São Paulo, e com uma nova linguagem para o Brasil. O Brasil precisa de muitas portas de entrada. Com a crise do Rio de Janeiro, como teve a crise em Nova York, é preciso apresentar alternativas. São Paulo é uma, mas não é a única. O Nordeste tem portas de entrada, o Sul tem portas de entrada. Esse país é muito grande. E o turismo é uma grande vocação. Uma vocação que eu quero dizer, para terminar, que é responsável pelo estoque de 10% dos empregos do planeta e 10% do PIB, e aqui em São Paulo não é diferente. E dizer-lhes que, segundo o WTTC, 20% dos empregos gerados no ano de 2018 foram gerados pelo turismo. Então, para nós, enquanto a tecnologia encarece a geração de postos de trabalho na indústria e no agribusiness, para nós, tecnologia barateia e abre portas para o crescimento econômico e a geração de empregos. E esse é o momento do Brasil olhar seriamente para o turismo como uma economia que pode ajudar o Brasil a sair dessa crise definitivamente e gerar todos os empregos necessários nesse país para que não se fale em desemprego pelos próximos 20 ou 30 anos. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado, Vinícius. Nós vamos dar continuidade às apresentações, mas, antes disso, eu queria convidar aqui o Rafael e o Fernando para subirem ao palco. São nossos dois grandes parceiros da viabilidade desse evento, que, junto com a Spice, conseguiu viabilizar toda essa operação aqui para a gente. Então, Rafael é nosso vice-presidente do Conselho do São Paulo Convention Visitor Bureau, o Fernando é o diretor da ABH, e eu gostaria que no púlpito, Rafael, você pudesse contar um pouquinho sobre essa tecnologia. Acabei de receber uma informação que nós já estamos com 950 pessoas online nessa abertura, além do grupo aqui presencial, e que daqui a pouco abre-se a outra plenária, além da a feira virtual e a feira física. E tudo isso significa tecnologia. Então, se você pudesse fazer uma consideração, agradeceria. Bom, primeiramente, obrigado pela oportunidade. A gente que não parou aí durante todo esse tempo de pandemia, junto aqui com o WTC e outros amigos hoteleiros, a gente conseguiu promover diversos encontros. E o que nós trouxemos aqui hoje é o que tem de mais moderno em transmissão. Então, a gente está ao vivo também na plataforma única, exclusiva, que nós desenvolvemos em 360, não tem nada parecido aí no mercado, e nós pudemos ofertar aí para o Convention essa super novidade. Convido a todos a quem não se cadastrou ainda, se cadastrar e assistir em casa aí com todo o conforto e segurança possível. E reforço aqui mais uma vez o meu agradecimento. Para nós é muito importante estar participando desse momento histórico que a gente vem vivendo e poder, de alguma forma, contribuir e mostrar aí os caminhos da retomada, né, que é tão importante e tão esperado por todos. Então, Tony, Edu, Vinícius, obrigado pela oportunidade e contem comigo sempre que precisar. Um grande abraço. Obrigado, Rafa. Fernando, nosso super GG aqui do Complexo WTC. Muito bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui. O secretário Vinícius, doutor Eduardo,
nosso líder maior, Tony Sandro, comandante de várias batalhas e lutas, e dizer que é uma honra enorme para o WTC Event Center estar recebendo esse evento, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e um marco. Eu queria só deixar registrado que, para nós aqui do WTC, hoje é um dia de emoção, porque nós estamos recebendo esse importante evento e essa crise, ela deixou marcas. E para vocês verem que as marcas foram fortes, fazem 7 meses e 22 dias que nós não atingíamos uma ocupação de 57,5%. Assim, que espetáculo. E ontem também foi 57,5%. E amanhã vai ser 40%. E depois de amanhã, talvez baixe para 10 de novo. Mas não importa. Já é um sinal de que nós estamos vivos. E a emoção maior não vem em si da ocupação, ou de que esses espaços mostrem que eles têm vida de novo. A emoção maior é na reação dos colaboradores. Eles estavam carentes de ter serviço, de ter trabalho, de se sentirem úteis, de não ter tempo para almoçar, né? De ter que dar o máximo de cada um deles. Mas quem estiver circulando pode olhar na fisionomia deles. Eles estão felizes. E eu acho que isso é um grande alento para o nosso segmento. Nós temos todos os motivos para estar felizes, porque a retomada, ela vem lenta e gradual, mas ela já chegou. Daqui para frente, eu tinha um tio que passamos por um momento muito difícil, que foi o falecimento de um primo meu, e ele, num determinado momento, ele me pegou para andar pelas ruas perto do velório, e ele falou assim para mim: Fê, pode colocar uma coisa na sua cabeça, mais escuro do que meia-noite não fica. E, com certeza, a comparação foi forte. E nada se compara a uma vida, né? Mas a gente, fazendo uma relação, nós já passamos da meia-noite. Então, com certeza, daqui para frente, clareia. Mais uma vez, muito obrigado a todos. É uma satisfação enorme poder recebê-los. E a casa é de vocês. Sintam-se à vontade. Obrigado, Fernando. Obrigado. Vamos mostrar aqui na tela algumas novidades que nós estamos utilizando desse evento para demarcar o início. Ou é retomada, ou reconstrução, ou rejuvenescimento, não importa o termo. O que nós queremos, a partir de hoje, dia 4 de novembro, é que toda essa cadeia de viagens, de turismo e de eventos possa estar cada vez mais integrada, trabalhando em conjunto. E o exercício que nós tivemos durante essa pandemia, dos grupos que nós montamos, G8, G20, Supera Turismo, Câmara de Eventos e tantas outras reuniões que tivemos entre entidades, só mostrou que nós podemos nos fortalecer cada vez mais. E, para isso, precisamos olhar para frente, né? O passado, nesse momento, é lembrança. A gente tem que ter essa expectativa de futuro.
E, como futuro, o São Paulo Convention Visitor Bureau, que está com a sua equipe toda aqui presente, e eu agradeço pelo esforço e atuação, a nossa agência Rhino, que está aqui presente, que participou com a gente de todas as campanhas, junto com o governo e com a ABAR do São Paulo para Todos, que tivemos no ano passado. Esse ano tivemos uma campanha formidável sobre os protocolos no setor de eventos, no setor de hotelaria, no setor de alimentos e bebidas, sempre baseado na pessoa que chega de avião e com todos os protocolos assegurados dentro de uma aeronave, dentro de um aeroporto. Tudo isso faz com que a gente possa, de volta ao turismo, de volta aos eventos, mostrar a nossa capacidade e responsabilidade de fazer isso de forma adequada, gradual e consistente. A gente ontem estava comentando que o eventos dá trabalho, mas dá trabalho, dá emprego, dá capacidade, conhecimento, network, relacionamento e satisfação, que foi aquilo que o Fernando disse, né? No setor de turismo e eventos, existe uma dinâmica e existe uma química entre o prazer de servir e o prazer de ser servido. E essa química entre as duas partes, com certeza, nos dá essa grande satisfação de estar aqui hoje, com um grupo presente, mas com algumas milhares de pessoas que estarão, durante o dia todo, conectadas aqui no nosso evento. Então, só para mostrar para vocês, na tela, temos aqui uma apresentação, não sei se eu aperto isso. O que nós estamos lançando hoje é a nossa plataforma Visite São Paulo. É só baixar dentro das lojas virtuais, onde tem dicas e novidades desse aplicativo do que se pode fazer em São Paulo. E a dica é exatamente essa: o que podemos fazer em São Paulo. E, a partir daí, foram criados mais de 100 roteiros sugeridos, junto com o apoio da Setur, para que a gente pudesse oferecer isso a todo o paulista, para conhecer a capital e o paulistano conhecer o interior de São Paulo. Esse aplicativo, ele é cheio de novidades, ele é inteligente, ele foi desenvolvido com inteligência artificial. Outra novidade é que temos aí, a partir dele, uma curadoria, onde temos aí a participação das pessoas que se envolvem nos roteiros, dão dicas, avaliam. E o PAMESP, com o apoio da R1, o apoio aqui do meu parceiro Eduardo e do Vinícius, nós conseguimos viabilizar já o painel de eventos de 2021, do primeiro semestre. Muitos eventos que estavam previstos acontecerem foram adiados para o segundo semestre, devido ao alongamento da pandemia. Eles passaram para o ano que vem, e a grande pergunta é: quais são os eventos que vão acontecer o ano que vem em São Paulo? A partir daí, a nossa equipe São Paulo Convention Visitor Bureau trabalhou esse painel de monitoramento de eventos, onde a gente já tem cadastrado, confirmados, na capital, mais de 150 eventos. Eventos que chamamos esses eventos associativos, os congressos médicos, científicos. E esse vai estar disponível digitalmente no nosso site, e para os associados do São Paulo Convention Bureau, nós estaremos encaminhando ele impresso, que é uma grande ferramenta para deixar na parede e visualizar tudo aquilo que está acontecendo na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo. Ou seja, o nosso PAMESP, ele é frente e verso, ele tem as principais feiras e acontecimentos que acontecem no interior de São Paulo e os principais congressos, eventos e feiras que estarão previstos acontecerem no ano que vem. É essa a dinâmica do negócio. A partir daí, o hotel busca oportunidades para aumentar a sua ocupação e, naturalmente, contribuir com a taxa de turismo, com o nosso Runtex, que é o que faz o Convention Bureau sobreviver e ter estrutura para atuar. E mostra também as oportunidades para os restaurantes, para o transporte, para as locadoras e tudo mais. É uma informação antecipada e com um item extremamente importante. A partir de agora, nós estamos colocando em todos os eventos a acessibilidade. O que existe de acessibilidade para cada tipo de evento, tem o ícone e a possibilidade aqui da pessoa saber exatamente aonde ela pode ir e de que forma ela pode ouvir. Esse é o nosso PAMESP. Nós já estamos trabalhando, junto com a Secretaria de Turismo, com todo o apoio da ABAR, na terceira fase da campanha São Paulo para Todos. A campanha São Paulo para Todos, conforme o secretário já disse, iniciou-se ano passado e já deu um efeito muito positivo de resultados no turismo do Estado de São Paulo. Com a pandemia, criamos os vídeos e protocolos, junto com a Rhino,
E, na sequência, a gente segue agora para a terceira fase, onde entraremos em breve em toda a mídia. E, por falar em mídia, a gente queria muito agradecer o apoio de todos os veículos do trade que têm dado toda a cobertura e têm nos apoiado e divulgado as ações que, de fato, fazem com que a retomada econômica do turismo contribua para o desenvolvimento de todas as cidades. Nós teremos muitas novidades aqui, a gente teve muito apoio da Brastoa, juntando todas as operadoras para que criassem pacotes e produtos para que a gente pudesse estar oferecendo, junto com os demais parceiros, a CVC, a Decolar, o Vivenjoy, a Gestur do nosso amigo Vades. E é isso. O que nós temos muito aqui é agradecer a presença de todos que estão online, agradecer aos que se deslocaram até aqui e que estão tomando todos os cuidados necessários com os protocolos para a segurança e saúde e para o bem-estar de vocês e de todas as suas famílias. Então, da nossa parte, temos uma agenda muito intensa, Edu. O Edu vai voltar à tarde para conversar com o pessoal das aéreas. O secretário vai ter 2 painéis aqui interessantíssimos, um com os deputados estaduais, depois com os secretários com os secretários de Estado e depois com deputados estaduais, tudo isso dentro da pauta. Como é possível trabalhar o público-privado de uma maneira organizada, consistente e que a gente olhe o futuro de todos nós. Então, muito obrigado. Ibrahim, em nome de todos os membros do Conselho e do Virgílio, em nome de todo o Conselho de Administração, a gente quer agradecer a presença de vocês aqui física. Não sei se tem mais algum membro do nosso Conselho presente. O Caio, que daqui a pouco também vai entrar em palco. Mas desejo a vocês sucesso e um bom evento a todos. Muito obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Vinícius.